Vamos orar então e iniciar o culto a Deus. Todos os dias, a partir da oração, nós estamos ao vivo. Se você quiser acompanhar pelo Facebook, é uma alegria saber que pessoas nos acompanham, alguns até diariamente, cultuam a Deus conosco aqui todas as manhãs. Uma alegria muito grande, uma satisfação mesmo. Vamos orar? Vamos falar com Deus? E depois vamos entrar na palavra de hoje. Paz com o Senhor é o assunto que nós vamos abordar. A gente sempre deseja, para o outro. Quando a gente encontra alguém, a gente fala assim, paz do Senhor. Alguns dizem a paz de Deus, O que é isso? Como é que nós temos isso? Quem é que não quer ter paz de Deus e paz com Deus? Todo mundo quer, Todo mundo quer. Não tem coisa melhor na vida, essa vida tão desenfreada que a gente vive, tão atribulada, esse mundo tão louco, esse mundo sem amor, sem respeito, esse mundo tão cercado de mentiras, esse mundo onde quando a gente fala a verdade, somos até, as pessoas até zombam da gente, Uns nem acreditam na verdade, porque estão tão acostumados com a mentira. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós exaltamos, glorificamos e adoramos o Senhor. Mais uma manhã, mais uma semana, e nós temos que agradecer o Senhor. Graças nós te damos por mais esta semana. Fala conosco, ajuda-nos, ó Pai, a estarmos no centro da tua boa, santa, agradável, perfeita vontade. Ajuda-nos, Senhor, a sermos verdadeiros, fiéis. Fala conosco, Senhor, recebe o nosso culto, nossa adoração, recebe o louvor que vem do nosso coração. Ajuda-nos a juntos crescermos na santa graça, no santo conhecimento do Senhor. Fala. Abre a nossa mente para que possamos entender. Livra-nos, Senhor, do mal. O mal é a mentira. Esta é a oração que eu faço. No nome do Cristo Jesus. Amém. Vamos lá então, vamos abrir a Bíblia para a gente. Hoje eu fiquei assim, acordei meio entristecido, sabe? E aí eu entrei no Facebook e vi uma foto do meu primo, uma foto que o meu primo colocou, meu primo Toninho, da mamãe e do papai dele, a minha tia Ida e o meu tio Júlio. Você sabe que aquilo me alegrou o coração? Porque eu sempre tive um amor muito grande por essa tia.
Eles eram de Martim Francisco, que é ao lado ali de Mojimirim, e depois eles mudaram para Mojimirim. E eu ia muito, mas muito mesmo, na casa dessa tia minha lá em Martim Francisco. Sempre tive um amor muito grande por ela e pelo meu tio Júlio. E eles partiram, né? E o Toninho colocou essa foto lá no Facebook. E isso me alegrou muito o coração. Me deixou assim. Me deu um up para esta semana, dia 13. Deixa eu agradecer aqui então o Toninho por ter colocado a foto da tia e do tio. Tia Ida e o tio Júlio. Vamos abrir a Bíblia aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Para a gente começar a entender o que é a paz do Senhor, a paz com o Senhor, que a gente sempre deseja para os outros, né? A paz de Deus, a paz do Senhor, né? Eu ainda acrescento, eu desejo graça e paz. Acrescento não, porque quem acrescentou foi Paulo, eu só copio o que Paulo falava. Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Agora vamos dar uma lida em Tito, carta para Tito. Essa carta recebe o nome. Tito, capítulo 3, versículo 5. Eu vou ler o 6 também, porque para esse povo aí, a gente fala aqui, mas tem um povo que não adianta, né? Esse povo que fica falando aí de batismo do Espírito Santo, uns colocam a mão na cabeça dos outros para que essas pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo, né? E eu digo aqui, olha, todo salvo no momento em que é salvo, no momento da salvação, ele recebe graciosamente, gratuitamente o Espírito Santo. Eu vivo falando isso. Não existe batismo. Toda hora eu falo isso, né? E esta passagem aqui que eu vou ler, Tito, capítulo 3, versículos... É o 6 que fala mais claramente sobre este assunto, né? E corrobora aquilo que a gente fala, confirma aquilo que a gente fala. Então eu quero ler o 6, o 5 e o 6, né? Tito, capítulo 3, versículos 5 e 6. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Olha o 6 agora. Que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Não tem batismo do Espírito Santo. Está aqui, ó.
Ele derramou sobre nós. É claro. Ah, mas lá no livro de Atos... O livro de Atos não é um livro doutrinário. O próprio nome do livro diz Atos, ações. Vamos entrar nesse assunto, porque não é este o assunto, né? Esse assunto eu falo toda hora. Gente, para de ficar com essa invencionice, né? Não há, no próprio livro de Atos, é uma ou outra passagem, porque era um costume judeu, esse negócio de colocar a mão na cabeça, tal, entendeu? E eles, como estavam tratando com judeus, ou sempre tinha judeu perto. Outra coisa que eu falo sempre aqui, né, é que todas as vezes que houve, a manifestação das línguas na Bíblia, e maiormente no livro de Atos, havia um judeu perto. Por quê? Porque as línguas, a própria palavra diz que eram prova para os judeus. Por causa disso, que sempre que houve uma manifestação do dom de idioma, porque língua é idioma, havia um judeu perto. Outro dia eu falei sobre isso, o irmão colocou aqui, né, eu nem respondi, porque... né, o Cornélio... Ué, não tinha judeu ali perto? Mas o Cornélio era comando. Sim, e Pedro era o quê? Quem é que estava ali? Não era Pedro? A manifestação não ocorreu com Pedro ali. Pedro era judeu. Eu nem coloquei nada, eu falei, porque algumas pessoas, elas querem desdizer a verdade. Aí eu até deixo para lá, né? Mas só esclarecendo aqui que o Espírito Santo é derramado, o Espírito Santo não é batismo, né? Isso tudo é invencionice humana. Isso passou-se a crer há 60, 70 anos atrás, porque antes disso, eu vou exagerar um pouco antes de 70 anos atrás, ninguém falava em batismo do Espírito Santo. Não falava. Você pode ler história, pode ir atrás. Não falava. Isso começou há 70 anos atrás, 1950 mais ou menos. E começou aonde? Nos Estados Unidos da América. Dom de línguas também. Se você for ler a história sobre as línguas, não as bíblicas, que as línguas bíblicas são idiomas. O livro de Atos deixa isso super claro. Mas se você for estudar como eu estudei as línguas, você vai ver que quem falava em línguas? Os xamãs, pessoal ligado a cultos afros, os espíritas, esse povo aí que fala essas coisas que ninguém entende. Os carismáticos da Igreja Católica Apostólica Romana. É só a gente pensar, peraí, xamã, pessoal que toma aquela coisa lá da Amazônia, eu não sei o nome, é Huasca, sei lá o nome, bebe aquele, falam coisas que ninguém entende, não são línguas. Não são línguas, tá? As línguas bíblicas são idiomas. E o livro de Atos nos mostra, acho que 12 idiomas. Entendeu? Então, o que a pessoa está falando? Eu sei lá como é que eu vou dizer amém. Não posso, não sei o que ela não sei.
Nem se está falando alguma coisa, e se está falando o quê? O dom de línguas é o dom que Deus pode dar para qualquer pessoa. Se ele achar que convém, ele dá. É de falar uma língua que a pessoa não fala, nunca estudou, e para pregar o Evangelho para um povo que fala aquela língua. Isso é dom de línguas. Exemplo, que é o dom de línguas? Bíblico. Deus entende que você vai pregar o Evangelho agora em mandarim, que é a língua mais falada no mundo, é o mandarim. Você nunca estudou mandarim, você nem sabe o que é mandarim. Aí você começa a pregar o Evangelho para um grupo de pessoas que falam o mandarim. Isso é dom de língua. Você não fala, mas o dom capacita você a pregar o Evangelho naquela língua, para aquelas pessoas. E é uma língua que você nunca estudou, por causa disso que é dom. Isso está na Bíblia, lá em Atos. É só ler lá, gente. Aí vem um povo falando um monte de mentira, aí, eu sei lá o que eles falam, não sei. É para impressionar só agora, eu sei lá se aquilo é diabólico, eu não sei. Né? Só, não é esse o assunto. Mas só para dar um toque. E vem trazendo profecia. Profecia que vale a profecia bíblica. Está escrito na Bíblia isso? Não, Deus está mandando falar para você. Ué, mas então tem que escrever na Bíblia. A Bíblia está fechada, como é que faz? Antes da gente entender, porque as coisas precisam ser entendidas. Às vezes a gente fala para outra pessoa e a pessoa não entende o que você fala. Mas também não fala, olha, eu não estou entendendo, me explica isso daí. A pessoa quer fazer de conta que entende o que você está falando. E aí ela não entende nada, você fica com cara de pastel, né? Falando, e a pessoa não entende. Ela precisa entender. Né? Então, eu estou falando aqui, se você não entende, ou você leu alguma coisa que no seu entendimento contradiz o que eu estou falando, coloca aqui. Olha, você está falando, e eu não estou entendendo, porque eu leio isso daqui, e é exatamente o contrário do que você está falando. Eu vou ter que te explicar. Eu vou ter que te explicar. Por causa disso que eu procuro aqui explicar tudo. Então, antes da gente entender o que é ter paz com Deus, a gente precisa entender uma coisa que é primordial para entender isso. Se você não entender isso que eu vou falar aqui, você não vai entender o restante que eu vou dizer. O que você precisa entender, o homem, no seu estado natural, seu estado comum, ele é inimigo de Deus. Ele não é amigo de Deus. Tanto é, isso é fácil, você pode até dizer, não, eu sou amigo de Deus, não. Ué, no seu pensamento, a Bíblia diz diferente. Que o homem, no seu estado natural, é inimigo de Deus. Por quê? Porque o homem tem uma natureza pecaminosa, desde Adão e Eva, que você lê lá em Gênesis capítulo 3. E em Romanos capítulo 5, versículo 12, diz que o homem nasce com a disposição de agradar a ele mesmo. O homem nasce com a disposição
de ser o seu próprio Deus. Lê lá. Leia Gênesis 3. Você tem um entendimento. Aí você vai ler Romanos 12. Vai completar o seu entendimento. Essa natureza rebelde que o homem natural tem, coloca o homem contra Deus, que é um ser, uma pessoa. Deus é uma pessoa no sentido de ter personalidade. Então, quando eu digo a pessoa de Deus, eu estou dizendo que Deus tem uma personalidade. Por causa disso que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados com personalidade. Entendeu? Não é que Deus é parecido comigo. Fisicamente não. Deus não tem aparência física. Deus é espírito. Espírito pode assumir uma aparência física, mas ele não tem aparência física. E Deus, por ser perfeito, criador perfeito, eu estou falando tudo isso para te ajudar a entender. Por ser o criador e ser a própria perfeição, todo pecado que o homem cometeu, comete ou cometerá, exige do perfeito a justiça, a punição. Você vê, o homem é tão rebelde que ele leu na Bíblia certa vez assim: Deus é amor. Só fala isso. Pode observar. Quantas vezes você ouviu alguém, que também está escrito na Bíblia, dizer: Deus é justiça? As pessoas só querem saber do amor de Deus. Da justiça de Deus ninguém fala. Mas antes de ser amor, ele é justiça. Por quê? Quando a gente fala de amor, a gente está falando sempre puxando a sardinha para a nossa brasa. Mas Deus é justiça. A justiça de Deus é a maior prova do amor de Deus por nós. Então, a justiça de Deus, que vem antes do amor de Deus, e isso, irmão Márcio, exatamente. Boa passagem que você citou aí de Paulo, dizendo, né, que o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço toda hora. Boa passagem você citou, muito bem. Então a justiça de Deus exige a punição. E isso está lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23. E capítulo 6, versículo 23 também. E a gente não pode, não tem como, nós, por esforço próprio, ter paz com Deus. Não tem jeito. Porque nós somos pecadores. Como acabou de colocar o Márcio aqui. Ele acabou de colocar Paulo dizendo: olha, as coisas boas eu não consigo fazer. Agora as coisas ruins, eu não nem força para fazer, eu preciso, eu já faço, eu sei que eu faço. É Paulo falando dele. Então, o homem por esforço próprio não consegue ter paz com Deus. Por quê? Nós, nos nossos melhores dias, nos dias mais maravilhosos, tranquilos da nossa vida, nós não passamos de trapo sujo em comparação com a santidade de Deus.
Você sabe, isso que está escrito lá em Isaías, capítulo 64, versículo 6, eu quero explicar isso para você. Porque a gente fala em trapo sujo, as pessoas podem pensar o quê? Um monte de coisa. Mas Isaías, quando escreve, quando Deus fala para Isaías, né? Vocês não passam de trapo de imundícia. É esse termo que está escrito lá. Deus está se referindo a curativos em feridas purulentas, com pus, aquele, sabe, hoje se usa gaze, né? Para limpar a ferida, não é? Naquela época não tinha, era pedaço de pano. Deus está se referindo a esses panos como trapo de imundícia. Quando Deus se refere a que nós somos trapo de imundícia, hoje nós temos o papel higiênico, hoje nós temos o bidê, né? Aquele aparelhinho que as pessoas sentam e fazem a sua higiene depois de ter usado o banheiro. Antigamente não tinha isso. Era um pedaço de pano. Quando Deus fala que nós somos trapo de imundícia, Deus está falando desse pano. As mulheres hoje, quando estão na sua regra, né, tem os absorventes, não tem? Naquela época não tinha. As mulheres usavam o quê? Como absorvente? Pedaços de pano, trapos. Então, quando Deus fala aqui em Isaías 64:6 que nós somos trapo de imundícia, Deus está se referindo a esses pedaços de pano. Entendeu? Porque naquela época, quando ele fala trapo de imundícia, todo mundo sabia do que ele estava falando. Hoje não. Hoje tem mods, né? Absorvente, né? Mods é uma marca, né? Tem absorvente, tem papel higiênico, tem gaze para que as pessoas possam fazer higiene, não é? Mas naquela época todo mundo entendia perfeitamente. Então, esta é a visão que Deus tem do pecador. E a gente não pode se reconciliar, a gente não consegue ter paz com Deus, por mais que a gente tente. Pode tentar, pode ficar isolado numa montanha no Tibete, pode fazer retiro, pode fazer vigília. Olha, pode fazer campanha, grupo de oração. Ninguém, por si, pelo seu esforço, porque tudo que eu falei aqui é esforço humano, não é? Vigília não é esforço humano, campanha não é esforço humano, grupo de oração é tudo esforço humano. Ficar lá no Tibete, lá, nenhum homem consegue isso por esforço humano. É através de Jesus. Por causa disso que veio Jesus. Porque Jesus, ele viveu a vida que nenhum ser humano tinha vivido, consegue viver hoje ou conseguirá viver no futuro. Jesus viveu uma vida perfeita. Jesus cumpriu toda a lei, todo o mandamento. Ele foi o homem perfeito. E ainda, a sua crucificação pagou pelos pecados de todos aqueles que confiariam, né? Eu posso dizer hoje que confiam nele,
Hebreus 4,15. 2 Coríntios 5,21. E ele morre. Mas a sua ressurreição garante, é a garantia da nossa justificação diante de Deus. Romanos 4,25. Por causa disso que Isaías 9,6 diz que Jesus, é o príncipe da paz. Jesus é quem nos dá a paz com Deus. Por causa disso que nenhum sacrifício, tem vários lugares aí que dizem assim, Deus está vendo o seu sacrifício. Então esse Deus que está vendo não é o Deus da Bíblia. Porque sacrifício foi o de Jesus. O sacrifício humano não representa nada perante a vida de Jesus Cristo. Por causa disso, olha só, eu estou falando e estou mostrando a justificativa do que eu falo. Por isso que a mensagem de salvação em Cristo é chamado de Evangelho da Paz. Efésios 6,15. Quando Jesus nasceu, nós falamos disso semana passada, Os anjos que falaram aos pastores, o que eles falaram? Lá em Lucas 2,14. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. A quem Deus quer bem? A paz de Deus, a paz do Senhor, a paz com Deus está sobre aqueles que recebem o Filho de Deus pela fé. É simples. Quem tem a paz de Deus? João 1,12. Aqueles que receberam Jesus pela fé. Justificado, pois, mediante a fé, temos a paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5,1. É simples, olha. Não tem como mudar aquilo que está na Bíblia. Eu posso querer forçar, posso isso, posso aquilo, mas aquilo que está na Bíblia é isso aí. Nós temos paz com Deus. Não é porque a gente se sente bem, não é porque a gente está alegre, não é porque alguém chorou, foi lá no culto e chorou. Não quer dizer nada. Você chorou porque você teve uma visitação do Espírito Santo. Opa, peraí, para. Você está falando bobagem. O Espírito Santo não visita o crente. Ele mora no crente. Então falar que alguém chorou no culto porque teve uma visitação, alguma coisa está errada. O Espírito Santo não visita. Ele mora. A pessoa chorou porque estava com problema, porque se emocionou. E o cristianismo, amados irmãos e queridas irmãs, eu vou voltar, vou insistir, não pode ser vivido na emoção. Cristianismo emotivo não leva a nada. Por quê? Porque enganoso, a própria Bíblia diz, enganoso é o coração do homem, a emoção engana.
A paz de Deus é o seguinte: é que a grande dívida do pecado foi paga. E Deus nos vê como justos. Isso é a paz de Deus. Colossenses 2,14. Romanos 3,22. Nós que... Lembra que eu falei que o homem natural é inimigo de Deus, lá no comecinho? Quem está em Cristo não é mais inimigo de Deus, passa a ser filho amado. 1 João 3,2. A paz com Deus, a paz de Deus, a paz do Senhor, significa que a nossa consciência está limpa. Está limpa. Hebreus 10:22. Tito 3:5. Que eu li o 6 também. O peso da culpa que atormentava foi colocado aonde? Na cruz do Calvário. Isso é a paz. Paz de Deus, paz do Senhor. Isso não pode ser um negócio mecânico. Paz de Deus. O que é isso? Isso é um negócio tremendo, maravilhoso. E a paz de Deus, que é ficar de bem de Deus, vamos falar assim, né? Faz com que o cristão tenha fé na eternidade. Tenha consciência que isso aqui tudo vai acabar. Mas nós temos a vida eterna. Porque Deus criou o ser humano para ter paz com Ele, para viver em paz com Ele. Como o ser humano errou, veio Jesus para corrigir esse erro. Jesus é aquele que reconcilia a criatura com o Criador. Isso é a paz de Deus, isso é a paz do Senhor, isso é a paz com Deus. Que Deus nos dê graça para a gente entender isso. E quando falar para alguém graça e paz, paz do Senhor, paz de Deus, a gente está dizendo, olha, você está reconciliado com Deus. Isso é motivo de alegria. Deus amado, Pai querido, primeiramente nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer porque nosso Salvador, Cristo Jesus, nos reconciliou com o Senhor. Nós somos amigos do Senhor. Mais do que amigos, filhos do Senhor em Cristo Jesus. Nós queremos te louvar e te agradecer, porque hoje nós conseguimos entender um pouco melhor isso. Gratos nós somos. Graças nós damos ao Senhor, ao Pai querido. Eu te louvo, Senhor. Meu coração se alegra, porque eu estou de bem com o Senhor. E o Senhor me ama, porque há uma reconciliação em Cristo Jesus. Continua falando conosco, nos explicando, nos ajudando a entender melhor este assunto. E eu louvo o Senhor, te agradeço. No nome do Cristo Jesus, o nosso reconciliador. Amém.